Olá pessoal, continuando aqui a aula anterior, onde a gente criou uma classe, né, e instanciou alguns objetos aqui, né, nós instanciamos as nossas classes que a gente criou mamífero, né, a gente criou dois objetos aqui diferentes, e nessa aula a gente vai ver um pouco sobre herança. Então, eu vou inicializar o projeto aqui, abrir o terminal. Então vamos rodar aqui o comando. Então aqui está, ele abriu o meu navegador. Eu vou dar uma organizada aqui. Vou abrir aqui meu console e aqui já mostra os resultados. Na aula anterior eu havia comentado que ia explicar um pouco sobre variáveis, então eu achei melhor fazer um curso separado sobre a síntese do JavaScript para não alongar muito esse nosso curso, tá? Senão eu ia ficar explicando muito sobre síntese e acabar deixando o curso muito longo. Então eu estou fazendo outro curso separado somente sobre a síntese do JavaScript. Vou deixar o link aí na descrição, o vídeo se encontra no canal. E se você tiver alguma dúvida aí sobre a síntese, né, do JavaScript, pode estar dando uma olhada aí nesse curso aí que eu estou fazendo em paralelo. Então, quando a gente precisa, né, evoluir, digamos assim, um determinado objeto que a gente criou, né, a gente vai estender, né, esse objeto, a gente vai acrescentar novas coisas para esse objeto, né, só que a gente ainda precisa que ele tenha as mesmas características que ele já tinha, né, e a gente quer colocar coisas a mais. É como se você tivesse comprado aí um carro, né, e de repente aí no meio do caminho você quis acrescentar coisas novas, né? Quis colocar um turbo nele, um farol de milha aí. Então ele continua com as características dele, né? Que ele vai continuar tendo ali o motor, trocando marcha, né? Acelerando, tendo essas funcionalidades. Só que aí ele vai ter coisas novas, como o farol de milha, o turbo, né? Ele, por exemplo, ele vai continuar tendo a funcionalidade de acelerar, mas pode também acelerar com o turbo aí ligado e acelerar mais rápido, né? Então, essas características, né, você não comprou um carro novo, você estendeu ele, né, as funcionalidades dele. Você acrescentou coisas novas, né, você evoluiu o seu carro. Né, um exemplo aí. Então é disso que se trata a herança. Né? Nessa nova versão do seu carro, né, ele herdou tudo o que a versão antiga tinha. Né? Então ele permaneceu com o que ele já tinha, né? Que é motor e tal, e você acrescentou coisas novas nele. Então todas essas coisas que eram do seu carro antigo, né, continuam tendo no seu novo carro. Né? Então ele herdou todas essas características. Né? Então é assim que
mais ou menos funciona aí essa parte de herança. Quando a gente quer evoluir um objeto, né, a gente não precisa escrever tudo que a gente já tinha escrevido antes. A gente apenas estende as novas funcionalidades, né, acrescenta coisas novas nele. E aí, o que ficou do objeto anterior, né, todas as características ele continua tendo, o nosso objeto novo continua tendo. E é isso que a gente chama de herança. Então vamos criar aqui, né, um exemplo. Aqui, por exemplo, a gente criou esse mamífero aqui que tem algumas características, voz, né, um exemplo, cor do olho e tal. E aí a gente, né, setou aqui, diretamente aqui, instanciou dois objetos distintos, né, e diferenciou eles aqui. Então, vamos criar agora, né, vamos criar aqui uma classe, né, uma nova classe. Então, botão direito aqui na pastinha JS, New File, né, e a gente vai criar uma classe chamada cachorro. .js. Então, meu cachorro, ele continua sendo um mamífero, né? Então, ele tem todas as características do meu mamífero, só que ele vai ter algumas características específicas do cachorro, né? Um exemplo aí, diferenciando aí um cachorro de um gato. Ambos são mamíferos, eles herdaram as mesmas características dos mamíferos, né? Eles mamam, têm 4 patas, têm 2 olhos, etc. Só que cada um, né, tem funcionalidades distintas aí, sendo cachorro ou gato. Sendo mamífero, né, eles permanecem com as características dos mamíferos, ambos vão ter as mesmas características iguais da classe mamíferos. Os dois herdam da mesma classe essas características. Porém, como cachorro, né, já é uma classe estendida do mamífero, né, ele tem as funcionalidades só do cachorro ali. E o gato tem as funcionalidades, as características só do gato. Então aqui a gente vai começar aqui com a palavra chave class, né, cachorro, né, lembrando aqui, por convenção, a gente tem toda classe começa com a letra maiúscula. E agora a gente vai estender, né, as funcionalidades de quem? Da classe mamíferos. Então aqui eu vou falar que o meu cachorro vai estender da classe mamífero. Então ele vai, tudo que a classe mamífero tem, ele vai herdar aqui no cachorro. Então aqui eu terminei minha classe. Para eu utilizar a classe mamífero aqui, eu vou precisar importar ela, tá? Então vou dar aqui um espaço e vamos importar a classe mamífero para a gente conseguir utilizar ela aqui dentro da classe cachorro. Então vou import mamíferos from, como elas estão no mesmo nível, ponto barra mamíferos. E aí eu não preciso colocar o ponto .js, ponto e vírgula no final. E aí ela já está importada, eu já posso utilizar ela aqui. Aqui eu vou exportar, né, essa minha classe aqui para eu conseguir utilizar ela em outros lugares.
Então, export default cachorro. Ponto e vírgula. Então aqui eu já tenho as mesmas características que tem aqui no mamífero. Por exemplo, voz e cor do olho. Então aqui agora eu vou colocar coisas que só o meu cachorro tem. Vamos colocar aqui, né, criar um método na classe mamíferos, né? Lembrando que um método é uma ação, né, que o nosso objeto tem. Tá? Então ele tem propriedades, né, que são as características, e tem os métodos, que são as ações que meu objeto faz. Então, vamos colocar aqui um exemplo, falar. Então é assim que a gente escreve um método. No JavaScript, os métodos, eles são funções, tá? E eu vou falar sobre funções no curso que eu estou fazendo aí paralelo de síntese, né? Então, se você não é familiarizado, acompanhe aí esse outro curso também, que eu vou explicar detalhadamente o que é uma função. Então aqui os métodos, eles são funções, né? A gente define ele dando um nome, e aqui a gente abre e fecha parênteses, e aqui eu tenho o corpo da função entre chaves, né, o que minha função vai fazer. Então vou dar aqui dentro desse falar console.log, né, e eu vou utilizar essa variável aqui que eu criei, né? Toda variável que eu crio aqui dentro da minha classe, eu utilizo ela, né, utilizando a palavra dis. Então eu tenho aqui dis.voz, né? Porque esse dis aqui, ele representa a minha classe, o que está aqui dentro. Então dis representa a classe mamíferos, tá? Então voz está dentro da classe mamíferos, então eu coloco aqui dis.voz para obter o valor aqui da minha variável. Ponto e vírgula, né? Salvei. E aí o meu cachorro, ele vai herdar todas aquelas características aqui. Quando eu crio a classe, eu tenho uma função especial chamada constructor, tá? O que é essa função? Essa função, toda vez que eu instancio o meu objeto, ela é executada, né? Então, tudo que tiver dentro dessa minha função constructor vai ser executada no momento em que eu instancio o objeto. Por exemplo, nesse caso aqui, mamíferos. Exatamente nesse momento, tudo que estiver dentro da minha função constructor vai ser executado. No caso aqui do mamífero, a gente não tem nada, né? Por isso a gente não declarou ela aqui. No nosso caso do cachorro, a gente vai fazer uma modificação, então a gente vai colocar aqui a nossa função constructor, né? É o mesmo formato do método. Então, no momento em que eu instanciar essa classe cachorro, né, ele vai executar tudo que estiver aqui dentro. Então, o meu cachorro, ele herda tudo que tem lá no mamíferos. Então, aqui no mamíferos eu tenho uma variável chamada voz. Aqui no meu cachorro eu vou ter ela também, porque ela veio, né, ela lá do mamíferos, eu herdei ela. Então, eu posso utilizar ela aqui em qualquer momento. Eu vou colocar aqui dis.voz igual a latido. Então, eu já vou declarar ela aqui como latido. Apenas isso por enquanto, né? Mais uma coisa, aqui em termos técnicos,
Sempre que você estende uma classe, né, essa classe que eu estendi, mamíferos, por exemplo, ela é chamada de superclasse, tá? E o cachorro, né, que é a minha nova classe, é a subclasse, é uma subclasse de mamíferos, tá? Então mamíferos é a superclasse e o cachorro é uma subclasse, tá? Aqui no constructor a gente precisa chamar, né, executar aqui a superclasse, então a gente precisa executar o método super, né, por eu estar estendendo a minha classe aqui mamíferos, agora ela vai se tornar a minha superclasse de cachorro, tá? E o mamífero é a subclasse de mamíferos. Beleza? Tudo certo, salvei, né? E vamos criar mais uma classe aqui, né, para diferenciar. New file e vamos chamar de gato.js. Mesma coisa, vamos importar aqui a classe mamíferos. E aí a gente vai criar a nossa classe gato. Classe gato, que vai ser uma subclasse extends da classe mamífero, que vai ser a superclasse do gato. Mamíferos. Aqui a gente já vai colocar constructor. E aqui super diz.voz igual miado. Ponto e vírgula aqui no final. E vamos exportar a nossa classe. Export default gato. Ponto e vírgula. Salvei. E agora vamos lá para main, né, novamente. E aqui eu não vou mais importar essa classe mamífero, né? Eu vou importar, porque eu não vou mais utilizar ela. Vou importar as nossas novas classes. Gato from gato, letra maiúscula, import from cachorro. Vamos apagar aqui esse restante aqui. E agora eu tenho meus dois objetos aqui, né, gato e cachorro. Eu vou criar objetos reais, né? Lembrando que as minhas classes aqui são só definições, né? Os meus objetos eles ainda não existem, e para eles existirem eu preciso instanciar aqui. Então vou criar aqui uma variável, um objeto var bingo, por exemplo, é igual new cachorro. Então eu instanciei aqui um cachorro. Essa minha variável chamada bingo agora é uma instância de cachorro, tá? Então agora ele já existe.
criar um novo aqui, var Felix é igual new gato. Tá? Então, Bingo é uma instância de cachorro, Felix é uma instância de gato. Agora, todos eles, né, eles são também mamíferos. Né? Então, ambos possuem esse método aqui, falar, que foi herdado do mamífero. Né? Então, vou utilizar esse método aqui, bingo.falar. Né? Agora, para eu executar um método, né, uma função, o que eu faço? A mesma coisa, esse método aqui, falar, está lá dentro da classe. Para eu acessar ele, né, a mesma coisa como a gente viu na aula anterior sobre variável, eu preciso utilizar aqui o ponto. Né? Então, utilizei o ponto para chamar algo que está dentro da minha classe, né? Como é o caso do falar. O falar está dentro da minha classe, eu preciso utilizar aqui o ponto para acessar ele. Então, bingo.falar. Para eu executar um método, basta eu colocar aqui parênteses, né? Como está aqui na minha declaração desse método. Então, aqui eu estou declarando ele, criando ele, e quando eu executo ele, né, eu executo ele dessa forma aqui. Eu chamo ele pelo nome e abro e fecho parênteses, ponto e vírgula aqui no final, e eu estou executando esse método. Vamos dar um Ctrl S aqui para testar. E aí ele mostrou, né, o latido. Por quê? Porque o bingo é uma instância de cachorro. E aqui no construtor do cachorro eu falei que a voz é um latido. Né? Ambos, tanto o gato quanto o cachorro, possuem voz. Só que agora cada um deles já está definido aqui no construtor, né, a voz específica. Então isso aí é uma extensão da minha classe mamífero. A minha classe mamífero, ela tem voz, mas aqui eu não especifiquei o nome da voz dela. Então quando eu executo esse método falar, ele vai mostrar para mim a voz, né, do meu objeto. Aqui no mamífero não tem uma voz especificada, mas na minha subclasse eu já especifico, né, a voz que pertence a essa minha subclasse. No caso, cachorro, latido. E aqui, se eu chamar aqui a minha instância do gato, Felix.falar, ele já vai mostrar aqui, né, o miado. Vamos dar push aqui, comitar, né, essas alterações que a gente fez para salvar lá no servidor. Então encerrei aqui o servidor, Ctrl C, tá, para encerrar ele aqui. Você pode repetir caso não funcione. Então, vamos lá, git add ponto para adicionar todos os itens, git commit -m, vou chamar aqui herança, git push origem master, beleza? Então é isso aí. Se ficou alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aí o seu joinha para ajudar e até a próxima aula. Valeu!